Então, vamos lá. Aqui está perguntando em relação aos gases oxigênio, gás carbônico e nitrogênio no corpo. Então, aqui está representando a difusão de oxigênio, aqui de gás carbônico, que vai diminuindo, aqui de nitrogênio, que se torna constante, porque não é utilizado nas trocas gasosas. Aqui a hemoglobina com oxigênio se junta e depois ela faz a quebra, né? Com oxigênio, perdão, e com gás carbônico, e essa reação é reversível. Então, se eu estou falando do oxigênio, estou falando de pulmões e tecidos. Se eu estou falando de gás carbônico, estou falando de tecidos e pulmões. Um para pegar, outro para soltar. Aqui é interessante. Essa reação a gente chama de... Como que era o nome que eles falavam? Mas é uma catálise da hidratação. Tem uma enzima chamada anidrase carbônica que ela faz isso, né? Então ela junta, forma o ácido carbônico e se dissocia em bicarbonato e hidrogênio. Quando você vomita, você está perdendo muito hidrogênio. Então teu corpo acumula bicarbonato. Por isso que aumenta o pH, você tem uma alcalose sanguínea. Já na diarreia é o contrário. Você elimina mais hidrogênio, né? E com isso você segura mais bicarbonato para tamponar e isso você se torna uma acidose metabólica. E quando você aumenta a frequência respiratória, você está perdendo gás carbônico. Com isso diminui também a quantidade de hidrogênio e você também tem uma alcalose. Aí aqui vai falar da capacidade da respiração de novo. O centro respiratório regula a intensidade ventilatória e tem uma certa regulação voluntária. Na excreção, ocorre difusão de oxigênio para o sangue em relação à diferença de pressão parcial. O ácido clorídrico favorece a pepsina e os peixes cartilaginosos estão relacionados à concentração de ureia, que é aquilo que a gente tinha falado bastante, né? Sistema excretor, ausência de sistema cardiovascular e é triblástico, só pode ser representante dos vermes, plateumintes e nemateumintes. Aqui a gente está falando o efeito da angiotensina, ela aumenta a vasoconstrição. Então, se ela aumenta a vasoconstrição, ela também vai aumentar os níveis de ADH e o aumento da aldosterona. Ela quer que aumente o fluxo sanguíneo e que provavelmente aumente a pressão arterial. Então, ela vai fazer isso. Que excreto nitrogenado está presente na urina de cada grupo? Mamíferos. A gente vai ter a ureia. Em qual desses grupos a concentração de excreto nitrogenado é maior? Aquilo que a gente tinha comentado lá na digestão. Aquele que consome mais proteína, ou seja, nos carnívoros. Animais aquáticos não conseguem suportar variações de salinidade, geralmente são considerados estualinos e os que aguentam mais eurialinos. Estudei bastante isso. Os amoniotélicos é uma substância tóxica, os túbulos de Malpighi são dos insetos, isso cai bastante. Pelo menos uma relação assim sempre cai. O rim pronefro é na região anterior, nos humanos tem o ADH, tudo certo. Aqui, nos anelídeos é realizada por metanefrídeos, sim. É só o que está certo. Aqui nós temos exatamente isso, os protonefrídeos, metanefrídeos, mesonefrídeos. Então, em relação à glicose, o que esse rim faz? Mantém constante a concentração de glicose, impede a concentração de glicose e evita que haja excreção de glicose. O que acontece com a glicose é a 3, impede que a concentração de glicose diminua. Vamos lá, as características dos animais. Então, endotérmico, circulação fechada, glândulas uropigianas, aves. Pecilotérmicos, anfíbios. Endotérmicos, são mamíferos. Pecilotérmicos, de novo, são os peixes ósseos. É só ler o dipnóicos aqui. E pele seca são os répteis. Sem dúvida nenhuma. Aqui, de novo, quase todos estão certas. Por que não pode ser esse aqui? Em peixes e larvas de anfíbios, ocorrem fendas na faringe, estão associadas às brânquias. A faringe participa da função respiratória. Além da função digestória? Não. No sistema cardiovascular humano encontra-se o coração,
em capilares. Na verdade, é o contrário, né? O capilar é o último. Tá. E amoniotélicos representados pelos peixes, larvas de anfíbios e répteis. Já erra aqui. Os répteis não tem nada a ver com amônia. Aí tá falando sobre insuficiência renal. As funções básicas do rim é a regulação da pressão arterial de forma indireta e filtração do sangue, né, para eliminação de urina. Aqui nós temos a reabsorção, a secreção e a filtração, como a gente já comentou em aula. E a diminuição da função renal com o aumento da pressão arterial. Quando eu filtro menos, eu elimino menos, eu aumento o fluxo sanguíneo, né? Aumento o volume desse fluxo. E aí eu tenho aumento da pressão arterial.